olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, é cercado de mistério, de fascínio e, vamos ser sinceros, de muita informação meio torta. A mediunidade. Muita, né? Quando a gente escuta essa palavra, a imagem que vem é quase de filme, sabe? Sessão no escuro, bola de cristal, uma pessoa recebendo mensagem do além como se fosse um telefone especial. Exatamente. A nossa missão aqui, olhando para os textos do Allan Kardec, como o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, é desmontar um pouco esse cenário. É tirar essa fantasia e tentar entender a mediunidade como uma proposta lógica, quase natural. Isso. A ideia é fazer uma espécie de descompressão do tema. Em vez de buscar o sobrenatural, a gente vai buscar o natural. Kardec, na obra dele, se propôs a ser um organizador de ideias, né? Ele observava os fenômenos não com misticismo, mas com uma curiosidade quase científica. Sim. Ele queria entender as leis por trás daquilo. E é por esse caminho mais didático, mais racional, que a gente vai tentar seguir hoje, mostrando que o propósito dessa faculdade é muito mais profundo do que a gente imagina. Perfeito, então vamos começar por aí. Por essa imagem popular do médium como um escolhido, alguém com um dom raro, um superpoder. Essa ideia é muito forte, né? Como é que os textos de Kardec começam a quebrar isso? O ponto de partida é surpreendentemente pé no chão. A primeira coisa que Kardec faz é tirar a mediunidade desse pedestal de algo sagrado, exclusivo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a definição já é um golpe direto nisso. E qual é a definição? O texto diz que a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, de ouvir, de falar. A palavra-chave aqui é disposição orgânica. Peraí. Orgânica. Orgânica. Ele está dizendo que é algo ligado ao corpo, ao nosso organismo. Nossa, isso já é uma virada de chave total. Porque orgânico soa tão biológico, sabe? Tão material. Como é que se concilia algo do mundo espiritual com uma definição tão física? Parece até contraditório. Parece, né? Mas a lógica é fascinante. Ao chamar de orgânica, ele basicamente diz que a mediunidade não é um mérito moral, não é um diploma espiritual que você ganha. Entendi. É uma característica de certos organismos, uma sensibilidade específica, talvez do sistema nervoso, assim como algumas pessoas têm um ouvido absoluto para música e outras não. A ferramenta, a fiação para o fenômeno acontecer está no corpo. Faz todo sentido. E a comparação com a fala, que também está nas fontes, é brilhante para isso. É ótima. A gente não acha que falar é um dom divino só dos poetas. Uma pessoa pode usar a voz para cantar uma música linda ou para ofender alguém. A ferramenta, a voz, é neutra. A intenção de quem usa é que dá o valor. Exatamente essa a lógica. Em O que é o Espiritismo, isso é reforçado de forma ainda mais clara. A faculdade mediúnica provém do organismo, ela é independente das qualidades morais do médium. Independente das qualidades morais. Isso é muito forte. É crucial. Significa que ter a faculdade não é um atestado de boa conduta. Uma pessoa pode ter uma mediunidade super evidente e, ao mesmo tempo, ter sérios desvios de caráter. Assim como alguém pode ter uma visão perfeita e usar os olhos para fazer o mal. Entendi. A ferramenta não define o caráter. De jeito nenhum. Ok, mas essa ideia de ser algo orgânico e independente da moral me leva a uma conclusão, que pode soar bem estranha. Se é uma disposição que qualquer um pode ter, como ver ou ouvir, isso quer dizer que, no fundo, todo mundo é médium. Nem que seja só um pouquinho. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta que as fontes dão é um sim, mas com algumas nuances. Ok. O raciocínio é o seguinte. Primeiro, a doutrina diz que a interação entre o nosso mundo e o mundo espiritual não é um evento raro, é constante. Não é algo que acontece só na sessão espírita. Exato. E no Livro dos Médiuns, a afirmação é de que os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Pensa nisso, uma força da natureza como a gravidade.
Ou seja, não é uma ligação que a gente liga e desliga. A gente está mergulhado nisso o tempo todo, percebendo ou não, como um peixe na água. Exatamente. E se a gente está imerso nesse oceano de pensamentos, de influências, é lógico supor que todos nós, em algum grau, somos afetados por ele. É aqui que entra a definição mais ampla. Médium é todo aquele que sente, em algum grau, a influência dos espíritos. Nesse sentido amplo, sim, quase todos nós somos médiums. E isso conecta a mediunidade com experiências muito humanas, do dia a dia. Aquela intuição forte que te diz para não ir por um caminho. Um pressentimento sobre um amigo, ou até aquelas ideias que surgem do nada quando a gente está com um problema. Uma inspiração súbita. Isso. Pela lógica da doutrina, tudo isso poderiam ser manifestações sutis dessa sensibilidade geral. Podem ser, sim. Essa é a sensibilidade que é regra. Agora é aqui que entra a nuance. A gente precisa distinguir essa sensibilidade geral da mediunidade que a gente chama de ostensiva. Que é a exceção. Podemos usar uma analogia com música. Quase todo mundo consegue bater palma no ritmo, sabe? Essa é a sensibilidade musical geral. Mas pouquíssimas pessoas nascem com o talento de um Mozart, capazes de compor sinfonias. Entendi. O médium, no sentido estrito, seria como esse grande compositor. Alguém em quem essa faculdade se manifesta de forma clara, potente e que permite atuar como um intermediário consciente entre os dois mundos. Gostei da analogia. A sensibilidade é a regra, a mediunidade ostensiva é a expressão mais especializada. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então, para esses virtuosos, como essa faculdade se manifesta de forma mais clara? Quais os tipos de mediunidade que as fontes descrevem? A divisão principal que Kardec propõe em O que é o Espiritismo é bem didática. Ele separa os médiuns em duas grandes categorias: os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. Ok. A diferença, claro, está no tipo de fenômeno que é produzido. Vamos para os exemplos, para ficar mais tangível. Efeitos físicos soa como coisa de... Filme de terror. O que seria isso? E são os fenômenos que mais impressionam, né? Historicamente, foram os que mais chamaram a atenção. A gente está falando de manifestações onde o espírito atua diretamente na matéria. Tipo... Coisas como ruído sem explicação, batidas em paredes e o mais famoso, a movimentação de objetos sem ninguém tocar. O caso clássico, que foi o estopim de tudo no século XIX, foi o das mesas girantes. É fascinante pensar nisso, né? O que hoje virou clichê de filme, na época era quase um experimento de laboratório. Mas qual é a explicação? Como um espírito que não é material move uma mesa? A explicação no livro dos médiuns é complexa, mas a ideia central é a combinação de fluidos, que é como a doutrina chama essas energias mais sutis. O espírito combinaria o fluido dele com o do médium de efeitos físicos e com os do ambiente. Sim. Essa combinação envolveria o objeto, a mesa, e daria a ela uma vitalidade momentânea, permitindo que ela se movesse. O objetivo principal era chamar a atenção. Era o barulho necessário para a ciência olhar e dizer: opa, tem algo acontecendo aqui. Um jeito bem barulhento de chamar a atenção. E os efeitos inteligentes? Suponho que o objetivo aqui seja mais do que só mover móveis. Exatamente. Nos efeitos inteligentes, o foco sai do fenômeno e vai para a comunicação de ideias. O objetivo não é mais só provar o contato, mas o que se pode fazer com ele. Transmitir uma mensagem, um ensinamento, um consolo. Ah, aqui a coisa fica mais profunda. Muito mais.
O que é o Espiritismo lista os tipos principais: os auditivos, que ouvem a voz dos espíritos, os falantes, que emprestam o aparelho fonador, um fenômeno chamado psicofonia, os videntes, que veem os espíritos, e os escreventes, que é a psicografia. E a fonte destaca que a psicografia, a escrita, é a mais comum. Por que será? Olha, tem uma razão bem prática para isso. A psicografia tem a vantagem de deixar um registro permanente. Verdade. A palavra falada se perde, a visão é subjetiva, mas a escrita fica. Ela permite a transmissão de ideias complexas, de obras inteiras. Permite análise, estudo. É uma forma de comunicação mais segura, que se presta melhor a um trabalho de conteúdo, né? Filosófico, moral. Ok. Aqui é onde a conversa fica realmente interessante para mim. A gente já estabeleceu que a faculdade é orgânica, independe da moral, tem várias formas, e isso nos leva à questão mais profunda. Sim. Se ter a faculdade não torna ninguém especial, nem mais evoluído, nem santo, qual é o propósito de tudo isso? Porque uma pessoa indigna, como a própria fonte diz, receberia uma ferramenta tão poderosa? Isso não é perigoso? Esse é o coração da questão moral da mediunidade. E a resposta de Kardec é um divisor de águas. A fonte diz, textualmente, o que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com que ele obtém as comunicações, mas a sua capacidade em receber as de boa qualidade. Ou seja, a qualidade não está na potência do sinal, mas no tipo de estação que o médium sintoniza. Então, a mediunidade é tipo um rádio. A capacidade de captar o sinal é uma característica técnica do aparelho. Perfeito. Mas a estação que você vai sintonizar, se é uma que toca música boa ou uma que só transmite ruído, depende da sua escolha, da sua vibração, do seu padrão moral. É a analogia perfeita. A mediunidade é uma ferramenta neutra. É descrita como um dom de Deus, que se pode empregar para o bem como para o mal. E é no Evangelho que o propósito por trás dessa distribuição fica mais claro. E qual é? O texto explica que a faculdade é dada aos viciosos, para corrigi-los, e aos bons, para que se fortaleçam. Para quem está no erro, a mediunidade pode ser um alerta, um choque de realidade. Para quem já busca o bem, é uma ferramenta de trabalho, uma oportunidade de servir, de consolar. Entendi. É uma ferramenta de progresso para todo mundo. Para todos, onde quer que estejam na jornada. Isso muda tudo. Quer dizer que o bom médium não é necessariamente aquele que faz os fenômenos mais espetaculares. O show não significa nada, então? Absolutamente nada. O bom médium é aquele que, por mais simples que seja a sua faculdade, entende a imensa responsabilidade que tem. É quem entende que não é dono da faculdade, mas um guardião. É quem usa essa ferramenta para o bem do próximo com humildade, sem buscar vantagem pessoal, fama ou dinheiro. O bom médium é quem se esforça para melhorar a si mesmo, para elevar seus pensamentos e, assim, cria sintonia com os bons espíritos. O valor não está no fenômeno, está na moralidade do uso. Uau! Então, se a gente fosse resumir essa nossa jornada, poderíamos dizer que saímos da ideia de poder mágico e chegamos a algo muito mais íntimo. Primeiro, a mediunidade não é sobrenatural, é uma faculdade orgânica natural. Isso. Segundo, todos nós temos uma sensibilidade básica a essa influência espiritual que se manifesta como intuição. Terceiro, ela se expressa de 1000 formas diferentes. E, o mais crucial, seu valor não está no fenômeno, mas na intenção do coração. O foco é sempre o bem. Síntese perfeita. E essa conclusão nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Se a comunicação com o mundo espiritual é uma lei da natureza, e se estamos todos, sem exceção, mergulhados nessa interação constante, Sim. a questão mais importante talvez não seja quem é médium. A pergunta mais profunda que cada um de nós deveria se fazer a todo momento talvez seja: que tipo de influência eu estou atraindo para mim e exercendo sobre os outros, agora mesmo, através da qualidade dos meus próprios pensamentos e sentimentos? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários.
Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.